montado, o pastor chama essas valas aqui de baias, né? Nas baias, vão ser montadas. E é tão especial, né? Todo culto que a gente, todo ano, né? Quando a gente vai falar do tabernáculo, que chega nessa semana de comemoração das festas proféticas, parece que a unção vem mais forte, a presença de Deus está mais palpável. Quantos sentem isso? O nosso coração fica nessa expectativa, né, de celebrar, não que a gente não tenha isso todos os dias, é lógico que a gente tem, mas é um momento especial. É diferente quando o namorado vai ver a namorada e quando o noivo vai ver a noiva entrando de noiva. É mais ou menos isso, vocês conseguem entender? E hoje nós vamos ter uma preletora especial, uma pessoa que vem transbordando em relação ao tabernáculo. Faz quanto tempo da feira bíblica? 18, 19, 20, 21, 22, 23. 6 anos. Há 6 anos atrás nós fizemos uma feira bíblica, onde toda a igreja foi envolvida, e nós montamos uma réplica, era lá no antigo salão ainda, do tabernáculo. Quem é dessa época, de 6 anos atrás? Glória a Deus pela sua vida que permaneceu. Amém. E desde lá, eu acho que a gente nunca parou de estudar tabernáculo. E cada vez que a gente estuda, a gente encontra algo novo, porque tudo que é de Deus se renova, amém? Deus, Ele é fonte inesgotável. E a Giza, que vai estar ministrando, vem aqui, a Giza, receba ela com uma salva de palmas, por favor. E nesses dias o Senhor tem ministrado muito ao coração dela, algo novo sobre o tabernáculo. Então o que você vai ouvir hoje da Giza tem tudo a ver, mas nada a ver com o que nós vamos ouvir na sexta-feira. Então cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim: você precisa estar aqui na sexta-feira para que a sua experiência seja completa. Amém? Então que você esteja com o coração bem receptivo, aberto, porque Deus vai ministrar de forma poderosa na sua vida. Estenda sua mão para cá, eu quero orar pela Giza. Paizinho, obrigada porque o Senhor tem derramado unção nova sobre a vida da Giza. Obrigada porque ela tem transbordado daquilo que o Senhor tem ministrado ao coração dela. Peço a sua graça, Deus, o seu poder, a sua sabedoria, a sua ousadia sobre a vida dela. Deus, que ao falar, Deus, seja o Senhor falando. Deus, e que todos nós aqui possamos ser realmente impactados com essa palavra. Deus, eu declaro que hoje é um marco na nossa igreja, na nossa vida, em nome de Jesus. A Giz é seu instrumento, pode usá-la. Amém e amém. Gente, na minha casa sou eu mesmo. Fica esperando o homem. Ai. Mas glória a Deus. Realmente o que a pastora falou, assim, desde que a gente estudou sobre o tabernáculo, várias vezes vem algumas ministrações ou outras coisas que a gente vê sobre o tabernáculo e Deus fala algo novo. Isso é uma das coisas, assim, que é mais apaixonantes da palavra de Deus. Eu estava pensando sobre isso hoje. Falei assim, que Deus... Cada vez que eu vou estudar, Deus falou algo diferente comigo, né? Sobre uma passagem que eu conheço, sobre algo que eu já estudei bastante, mas que é rico em significado, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? E ela produz efeito na nossa vida, em nome de Jesus. A pastora perguntou quem estava na feira. Tem alguém aqui eu sei que às vezes a pastora pergunta, e eu estou sentada aí, eu vejo. A pastora pergunta, mas você não levanta a mão. Quem não
conhece nada do tabernáculo, assim, ou muito pouco, tá? Só para eu saber quando eu estiver falando, tá? Se, a gente vai... Ô Gi, coloca, por favor, a imagem do tabernáculo, a geral. Então, para quem não conhece, essa é a visão geral, a visão externa do tabernáculo, tá? Como quem está nos grupos da igreja, eu estou compartilhando, né? Então, assim, era esse acampamento do povo, tinha localização até das tribos em volta, tá? Tinha esse cercado em volta, e aí essa parte chamava átrio. Tudo que estava para dentro dessa cerca era chamado átrio. O pátio externo era chamado átrio, tá? No caso aqui nós não temos, mas seria um pátio aqui em derredor. E aquela tenda lá dentro tinha separações. Aí dentro da tenda a gente tinha o santo lugar e o santíssimo lugar, tá? Mas vamos lá. Só para contextualizar, o povo era escravo no Egito, né? Então o povo de Israel estava escravizado no Egito há 400 anos. E quando eles saíram de lá, eles atravessaram o Mar Vermelho, todo mundo já ouviu falar, né? Então vieram vários milagres e Deus veio vindo. E me chamou a atenção, que eu estava estudando agora novamente, que assim, já ali, quando eles estavam atravessando o Mar Vermelho vindo, já uma nuvem vinha na frente deles, o anjo do Senhor e uma nuvem, protegendo e mostrando o caminho. Tanto que o pessoal, quando veio o povo do Egito, depois veio atrás deles novamente, a nuvem foi para trás e protegia eles. Essa nuvem representava a presença de Deus. E sobre o tabernáculo, dá para ver ali mais ou menos, durante o dia tinha uma nuvem que cobria e à noite uma coluna de fogo. E hoje... E aí, né, depois que o povo saiu do Egito, Deus chamou Moisés, levou lá, né, no Monte Sinai, para os 10 mandamentos. Só que sabe o que esse povo fez? Enquanto Moisés estava lá, Deus chamou, eles ouviram a voz de Deus, viram tudo que Deus fez. Aí Moisés demorou, ficou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, recebendo os 10 mandamentos, as leis de Deus. Enquanto ele estava lá, o pessoal achou que estava demorando. Aí eles pediram para Arão construir um Deus para ir na frente deles. Eles viram todos esses milagres, mas pediram isso. E aí, quando eles pediram isso, construíram um bezerro de ouro. Deus estava lá falando face a face com Moisés, falou: desce que o teu povo pecou, teu povo se desviou. Moisés acho que nem acreditou. Desceu, ficou horrorizado, né, corrigiu o povo. E aí, quando ele desceu, e Deus ficou irado, né, com muita razão, depois de tudo que ele fez. E aí, depois disso, aí Moisés desce, é que eu pus muito versículo aqui, não vou ler tudo isso não. Abre em Êxodo 32, 30. Eu vou ler rapidinho aqui. Então, fala que vocês cometeram um pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e talvez possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Então, Moisés foi lá, conversou, vou resumir aqui, conversou com Deus, né? E pediu perdão, né? Avisou para o povo e foi lá pedir perdão para Deus. Pula para o Êxodo 33, 1. Gi. Então, o Senhor Deus disse a Moisés: saiam deste lugar, você e o povo que você tirou do Egito, e vão para a terra que eu jurei dar a Abraão, Jacó e seus descendentes. Ou seja, ele vai cumprir. O povo errou, mas Deus ainda ia cumprir. Pode continuar, Gi. Eu mandei um anjo para guiar você e os expulsarem os cananeus, os amoreus, os heteus, os heveus. Pode continuar. Vocês irão para a terra boa e rica, porém eu não irei, pois vocês são um povo teimoso, e eu os poderia destruir, porque a presença de Deus é santa, é pura, e o povo era pecador, não podia ter contato com a presença de Deus. E aí, para
a gente não demais. Perdão, gente, eu estou um pouco nervosa. Ó, deixa eu queria só achar uma parte, hoje. Então, depois de tudo isso, já tinha uma tenda que ficava fora do acampamento. Então, antes de construir o tabernáculo, já tinha uma tenda. Moisés montava uma tenda fora do acampamento para falar com Deus, né? E aí a presença de Deus vinha, as pessoas todas ficavam olhando, sabe? A nuvem, a presença de Deus vinha. Eles ficavam olhando da porta da casa deles com medo. Mas aí adoravam a Deus e oravam com medo. E teve até uma oportunidade anterior a isso, que Deus chamou todo o povo para subir perto da presença dele, para subir no monte. E aí o povo, quando viu a presença de Deus, que é forte, trombetas e o som de relâmpagos, sabe o que o povo fez? Também ficou com medo. Não, Moisés, vai você. Não é? Às vezes a gente não é assim. As pessoas preferem alguém ora você por mim. Faz alguma, né? Ora você por mim. Mas aí Moisés, depois de tudo isso, depois que o povo pecou, ele foi lá, pediu perdão para Deus. Só que ele fala para Deus, que Deus fala que conhece ele pelo nome. E que ele achou agrado em Moisés. E Moisés fala isso para Deus. Deixa eu achar aqui. Então o Senhor, aqui já é no... Não sei em qual. Eu emendei os versículos aqui para mim, gente. É que eu pulei alguns. Então aí Moisés... Oh, Jesus. É que eu cortei aqui para não pôr o texto inteiro. Eu só não sei falar exatamente qual que é o versículo. O 13? Então coloca o 13, Gi. É o 33, 13. Estou querendo resumir porque eu pus muita coisa. Ai, não. Gi, não deu certo? Aí Moisés volta para Deus, vamos nessa parte, vamos resumir para o tabernáculo. Ele volta para Deus, quando Deus fala que não vai com eles, e Deus volta para ele e fala assim, Moisés fala para Deus, né? Agora, se aí sim mesmo, fala os teus planos, se ele achou graça, né? Se Deus achou graça de Moisés, fala os teus planos para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Lembra que escolheste essa nação para ser tua. Pode ir o próximo. Deus disse, eu irei com você e lhe darei a vitória. Em vários capítulos aqui em Êxodo, Deus vai declarando, sabe, as promessas, que eu vou na sua frente, que eu vou proteger o povo, que vocês, né, podem, né, confiar em mim. Deus vai, inúmeras promessas, e mesmo assim o povo ia. Mas Moisés entendeu, falou, não quero só o anjo. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Eu não vou para um lugar que o Senhor não estiver comigo. E assim, a hora que eu estava lendo de novo essa da tenda, ou seja, Moisés poderia ter continuado ali. Moisés tinha um encontro face a face com Deus, nessa tenda reservada lá. Mas Moisés não estava pensando só nele. Ele estava pensando no povo, né? Em todo o povo, que não era só para ele, né? A presença de Deus. Porque Deus chegou a falar que, né, quando eles pecaram, que podia destruir todo o povo e da descendência dele fazer outros. Mas Moisés intercedeu, né? E a gente vê como que é importante a nossa intercessão em favor das pessoas, né? Em favor dos outros, né? Daqueles que pecaram, né? Porque Deus é galardoador, né? É rico em misericórdia. Então,
sabe o que me chamou a atenção, assim, que o homem falhou várias vezes, né? E lá, tudo... Tá, Fer, pode trazer para mim. Tudo que teve aqui no tabernáculo, coloca a imagem do tabernáculo, Gi, ali vai ter a próxima depois da imagem completa. Isso. Aí a parte interna era dividida, né, dentro da tenda, que só entrava o sacerdote. Então ali, ó, tinha o santo lugar, que é essa parte aqui, ó. Essa parte ficava no pátio externo. Essa parte aqui ficava dentro da tenda. Então, no santo lugar, a gente tinha esses 3 itens: candelabro, mesa dos pães e o altar de incenso. E aqui tinha uma outra cortina, um outro véu que separava. Aqui, Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote entrava. E ainda era uma vez por ano para expiar o pecado do povo. Põe o próximo, Gi. Então, a gente, quando ia entrar no tabernáculo, passava aquela entrada, só tinha uma única entrada para o tabernáculo. Ele era todo cercado com aquele átrio branco, que representa a justiça. Só na entrada tinha uma cortina colorida. Cada cor, cada material, tudo tinha significado. E aí você entrava, a primeira peça é o altar do sacrifício. Ele era de madeira, feito em bronze, né? Ali tem uma imagem que eu gostei, que eu peguei na internet, né? Dos sacerdotes lá fazendo o sacrifício, eles queimavam as ofertas, né? Antes, eu demorava para entender, a gente falava tanto de sacrifício, nossa, por que tinha tanto sacrifício, né? Eles faziam um sacrifício para os pecados, todos os dias tinha sacrifício, né? Tinha assim, Deus tinha toda a lei, tudo separadinho, como devia ser feito, cada coisa. Os materiais também, viu? Quando estava lá Moisés no Monte Sinai, Deus falou cada item, é assim, dessa altura, com esse material, com do jeito que era para fazer. E Deus inspirou pessoas para produzirem as peças de acordo com o que Ele falou. Então, esse aqui era o altar do sacrifício, ou do holocausto, né? O altar de bronze. E aí, era a primeira peça, lá no átrio. Aí o sacerdote fazia aqui esse sacrifício para purificar dos pecados, né? Para cobrir os pecados. Depois a gente vai voltar aqui. Aí, depois que o sacerdote fazia o sacrifício, tinha uma bacia de bronze. E essa bacia de bronze tinha espelhos no fundo, né? Que tudo tinha significado. Mas o sacerdote tinha que se lavar. Ele também não podia entrar dentro da tenda sujo de sangue, tá? Aí aqui, depois que passava, aqui então era aquela... Passa a foto, a imagem da bacia, Gi. Eco. Então o sacerdote, né, passava ali do altar do sacrifício e se lavava na bacia. Aí pode ir para a próxima. Aí a gente já está vendo a tenda ali no fundo. Agora do candelabro. Aí, entrando aqui na tenda, aqui era fechado. A única fonte de luz dentro da tenda era o candelabro, tá? Esse candelabro era uma peça, na verdade, alta, né? Não tinha uma mesinha embaixo. E ele era uma peça única, a base dele, né? Essa central vinha da base e daqui os braços, né? Tem vários significados hebraicos, se a gente for aqui vai longe. Mas tinha azeite e elas ficavam acesas, né? Durante todo o tempo. E aí, do lado, né, paralelo aqui, tinha a mesa dos pães, tá? Aqui hoje está improvisado, mas no sábado a gente vai ter sexta. Toda hora eu falo sábado, Jesus, é sexta, na Páscoa, dia 7. Eu sei que é dia 7. A gente vai ter aqui umas experiências, tá? Com unção, vai ter umas coisas diferentes, viu? Vocês precisam estar aqui. Isso aqui é só uma introdução para que vocês estejam preparados para receber, porque tem muito significado em cada coisa. Então, tinha uma mesa com 12 pães. Eram 12 tribos de Israel, simbolizavam as 12 tribos, tá? Então, vocês visualizem 12 pães. Ainda aqui, no santo lugar, já próximo da cortina do véu, tinha um altar de incenso.
né? Aqui eles vinham com brasa lá do sacrifício e ele incenso. Isso aqui, depois eu vou explicar o outro significado. Então tinha esse altar de incenso. Nessa parte aqui, eles tinham acesso diariamente. Então as lâmpadas eram mantidas acesas diariamente, continuamente. Os pães eram trocados todo sábado. Depois que eles trocavam o pão antigo, o sacerdote comia, tá? E aí aqui tinha um véu grosso, colorido, com significados, né? A gente tinha várias cores, né? Vermelho e carmesim, que fala do sangue. O roxo, que fala de realeza, porque ele é do céu, ele é rei, né? E o azul, que fala que ele é do céu, né? Que ele era rei, né? É Deus. Eu acho que é porque eu estou perto das caixas de som que está fazendo eco. E aqui é a Arca da Aliança, tá? A Arca da Aliança ficava aqui. Era uma peça totalmente... A Alessa até falou para mim que ela me ajudava. A tampa é pesada. Ela era de madeira, revestida de ouro. Olê, vem me ajudar, então pega as coisas, porque se eu chego ali perto, vai tá fazendo o microfone. Então, ela era de madeira, revestida de ouro, mas a tampa, chamada de propiciatório, eu esqueci de mostrar. Ah, a Di está mostrando, glória a Deus, Di. Era de ouro puro. E aqui, no meio desses querubins, era o lugar onde manifestava ali a presença de Deus quando vinha. E o sacerdote, quando ele vinha com o sacrifício, no dia da expiação, que era uma vez por ano, era o Yom Kippur, o dia da expiação deles, dos pecados, que eles faziam um ritual todo específico, todo o povo fazia jejum, né? Era aqui que ele aspergia o sangue, né? Para purificar o povo do pecado. E dentro dessa arca... Eu vou chegando perto, vai fazendo. Pega os itens dentro da arca, Alice. Dentro dessa arca, Moisés armazenou alguns itens pela orientação de Deus. Ergue para o pessoal ver, porque se eu chegar aí perto. Então, tinha as tábuas dos 10 mandamentos, estavam armazenadas aí dentro da arca. Um jarro de ouro contendo maná. Detalhe, o maná caía todo dia para eles. Eles estavam no meio do deserto, às vezes não plantavam nada, caía o maná todo dia, eles recolhiam e preparavam a alimentação. Só que eles só podiam pegar o maná para aquele dia. Mas não podia pegar para mais porque ele estragava. Quem tentou fazer isso estragou. Mas dentro do jarro de ouro, ele ficou conservado. O ouro fala de divindade, né, da presença de Deus. E a vara, isso aqui simula a vara de Arão, que floresceu quando foi para escolher Arão como sumo sacerdote, né? Teve uma passagem com a vara de Arão. Minha auxiliar é linda, top, né? Top da galáxia. Entende tudo da Arca da Aliança. Então, esses são esses significados. E aí, isso aqui a gente já sabia. E aí, um tempo atrás, eu estava assistindo... Tem um pregador que é até falecido, né? Aquele Pyong Shu que a Mari fala que teve a maior igreja do mundo. E aí ele falava sobre oração. Ele estava falando, sabe, como cultivar uma vida de oração, da importância, né? Eu não de relacionamento, o quanto Deus quer. Eu não sei se vocês sabem, né? A gente aqui na Sara eu já ouvi isso bastante vezes, aprendi aqui. Que Deus criou o homem para se relacionar com ele. Desde o Éden, Deus ia lá na viração do dia encontrar com Abrão. Com Abrão, ó gente, Jesus com Adão. Mas tudo isso aqui era só a sombra do que viria. Tudo isso aqui tem uma... Põe a imagem da sombra, Gi. O certo seria a gente colocar aqui para fazer a sombra, mas a cruz de lado vocês não iam ver, né? Então aqui, tudo isso aqui representa, né? O altar do sacrifício. Quem que foi sacrifício? Quem que foi o único justo que morreu no nosso lugar? Foi Jesus. Eu não sei se, eu falei, acho que outro dia com os líderes, falei com algumas pessoas, eu falei assim, é difícil eu falar isso sem me emocionar. Mas assim, vocês conseguem entender que tudo isso tinha que significado? Se tudo isso simbolizava a cruz, que desde lá o povo pecou, o povo fez bezerro de ouro,
que Deus já tinha decidido lá atrás que isso aqui estava representando, esse sacrifício, todo esse ritual que eles faziam, tudo que tinha que fazer, estava representando que Jesus morreria na cruz. Que lá atrás ele já tinha escolhido. Você entende que Deus te ama tanto, e com esse povo teimoso, que a gente vê a origem desse povo teimoso, pecador falho, como a gente, né? E eu às vezes fico pensando, a gente, né, por tão pouco, a gente perde a fé, a gente perde a paz por tanta, né? E assim, Deus tem mostrando tanto amor. Vocês conseguem entender a dimensão desse amor? Que já foi lá. Ele estava ali, enquanto a gente estava olhando, pensando, está sacrificando os animais. Que era o filho dele. O filho dele foi sacrificado. Então, assim, esse David Panyogishu, ele fala muito da oração, né? E Deus tem necessidade, Deus não quer outras coisas, Deus quer o nosso coração, né? Uma vida, se a gente desse importância, Deus se importa tanto em se relacionar com você, que Ele fez tudo isso. E a gente às vezes tem dificuldade em orar. Às vezes, assim, a gente ora 10, 15 minutos, a gente está sem assunto. Só que a gente está sem assunto para falar com a pessoa mais importante da nossa vida. Quando você está com alguém que você gosta muito, que você conhece, que você tem intimidade, falta assunto? Vocês ficam parados em silêncio? Cri, cri, cri. Você fica com vergonha? Quando você conhece, sabe, posso falar, para você eu posso ser eu. Deus é essa pessoa. Para você, para Ele, você pode ser você, com suas falhas, com seus pecados. Não quer dizer que você vai continuar pecando, mas quer dizer que Ele entregou Jesus lá na cruz, para cobrir os seus pecados, para te lavar, para te purificar. Quer dizer que Ele te ama tanto, tanto, que Ele entregou o Filho único. Aquele único que foi perfeito, que cumpriu a lei, que a gente não é capaz de cumprir. E é esse relacionamento. E aí ele foi colocando que a gente precisa, né? A gente tem que entender isso. A gente precisa ter uma vida de oração. A gente precisa desejar ouvir a voz de Deus. Né? Quando Moisés, vendo ali, né, que Moisés falava face a face com Deus, e ele chegava a falar, falando para Deus, né, se eu realmente alcancei, esqueci a palavra agora, mas aos teus olhos, né, se Deus o considerava, tem um dos versículos que eu estava lendo ali, fala que eles conversavam como Deus conversava com Moisés como com um amigo. Deus quer conversar com você como um amigo. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Eu acho que eu tive um pouco, porque eu sei que Deus é infinitamente mais do que aquilo. Ele pode fazer e Ele é infinitamente mais do que aquilo do que a gente pode pedir, do que a gente pode pensar. E assim, às vezes a gente resume a nossa oração a uma lista de pedidos. Deus, abençoa o meu dia, obrigado, meu trabalho, não sei o que, e você sai falando. Porque abençoa o meu filho, porque eu preciso disso. E a gente, no nosso dia a dia, é muito mais fácil a gente lembrar do que a gente precisa, né? Eu falo, né, isso de mim. E assim, outro dia até a Mari pediu para eu resumir da oração lá no D da Zoe, e assim, uma das coisas que eu entendi que assim, não adianta nem eu receber as bênçãos de Deus se eu não tiver a presença dele, se eu não fizer o que Moisés fez lá. Se a sua presença, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Você pode receber as bênçãos de Deus, você pode ter uma big de uma bênção, como o bispo falou outro dia, o bispo falou quando não tem luta, né? Que você não dá valor, que perde fácil. Mas assim, você pode receber uma big de uma bênção, se você não tiver a direção de Deus, se você não tiver o Espírito Santo, se você não tiver comunhão com a palavra, se você não estiver se purificando todo dia, se você não estiver orando todo dia, você vai errar o caminho, você vai bater a cabeça.
E assim, tem orações, quando a gente começa a mudar as nossas orações, a gente tem resposta. Assim, tem algumas orações que eu já fiz para Deus, que eu mais lembro delas constantemente, não foram orações que eu pedi algo assim, mas que eu pedi a presença de Deus, né? Eu lembro uma fase, quando eu vim aqui para a Sara, eu estava muito depressiva, né? Processo de separação, vai e volta. E aí eu lembro que uma das coisas que eu pedi para Deus, eu falei, Deus, eu já errei tanto, já dei tanta cabeçada. Eu falei, não, né? Me protege. Eu quero estar debaixo da tua presença, debaixo da tua cobertura, né? Foi algo que eu aprendi demais, né? Nossa, é isso aí? Pastora. E então, entendendo essa importância da oração, o quanto Deus te ama, o quanto Ele quer relacionamento com você, o quanto você é importante para Deus, né? Entendendo que a gente não usa a nossa oração, nem a oração tem poder sim, mas a gente primeiro tem que ser revestido. Agora, se eu fizer todo o percurso, se eu estou buscando a Deus, a vontade dEle, se eu estou conhecendo a Deus, a oração é uma conversa com Deus, ela tem que ser para você ser conhecido por Deus, para Deus falar que você agradou de você, que você todo dia busca, você acorda já, querido Espírito Santo, você pode chamar o Espírito Santo de seu amigo? Será que a gente pode? Né? Você tem que criar essa intimidade, é um passo seu, porque Deus quer isso, Ele está aberto para isso, né? Então, o que Ele fala da oração, para que a gente tenha uma oração eficaz, não só uma oração de pedidos. Aí Ele foi fazendo a oração como se a gente estivesse entrando no tabernáculo. Então, assim, para a gente fazer uma oração eficaz, né, para a gente criar esse hábito, esse exercício, então Ele começa lá no altar do sacrifício. Lembra do sangue. Senhor, eu te agradeço pelo sangue. Eu te agradeço, pois o Senhor cumpriu a lei que eu não podia cumprir. Eu te agradeço pelo o Senhor morreu em meu lugar. Eu te agradeço, pois tu levou sobre si todas as enfermidades, né? O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, né? Pois Ele é bendito, né? A gente vê tanto aquele vídeo de Jesus, né? Acho que a maioria que já deve ter visto do que Jesus sofreu, o que Jesus padeceu por nós. Não foi fácil, não foi fácil o que Jesus sofreu. Não foi de graça a nossa salvação. Nossa salvação teve um alto preço. Jesus levou. Às vezes a gente passa uma situação difícil, um problema na nossa casa. Lá, em casa a gente sempre tem problema, né, gente? A família, ela, como diz o bispo, é laboratório da nossa missão, família sempre tem problema. Aí a gente, nossa, mas a minha vida é dura. Ai, mas a minha vida é difícil. Olha para Jesus. Ele morreu por você. Ele te deu perdão. Ele te deu salvação. Ele te amou. Ele te escolheu pecador, sujo, imundo, indigno. Ele te escolheu assim mesmo. Ele morreu por você assim mesmo. Então depois você... uma da parte que ele mais ficou na oração, uma da mais importante, é aqui, é no sacrifício. É reconhecer que a gente não é nada sem Deus, que a gente depende dEle, que a gente depende de Jesus, que a gente é pó, a gente é falho. Aí eu reconheci, declarei o sangue, declarei que eu fui liberto de todas as maldições de Satanás, né? Porque Jesus foi lá, trouxe a chave, né? A vitória. Então Jesus foi lá e Jesus me salvou por esse sangue bendito, maravilhoso. Depois, aí eu conheci Jesus, aí eu me converti. Eu tive um encontro com Deus. Eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Então, uma das primeiras coisas depois que a gente conhece Jesus, ou aqui no caso a gente faz depois da revisão de vidas, batismo, né? Uma das coisas que se lavar aqui simboliza é a purificação,
O batismo, porque aí a gente morre o velho homem e nasce uma nova pessoa. Agora eu sou cristão. Agora eu conheço Jesus, agora eu conheço a verdade. Eu conheço a verdade e a vida. Então eu não posso ser o mesmo, eu tenho que me purificar todos os dias. E todo dia tinha sacrifício e todo dia ele se lavava. Depois do sacrifício, se ele entrasse lá impuro, ele morria. Então ele tinha que se lavar. Então assim, eu tenho que me lavar todo dia. Nossa, eu tenho que agir como cristão, pensar como cristão, falar como cristão, né? Eu tenho que mudar. A transformação, o encontro com Jesus tem que me transformar, tem que ter purificação, tem que ter mudança. E se não tem, uma das coisas assim que Deus tem falado comigo também, e não é porque a gente já está na igreja há um tempo, não é porque você já conhece a Jesus há um tempo que você mudou várias coisas que você acha. Eu já sou crente, não preciso mais mudar nada não. Mesmo? De verdade? Todo dia. Todo mundo. A gente tem que todo dia procurar, porque se a gente quer mais de Deus, se a gente quer mais intimidade, a gente quer ser mais presença de Deus, a gente tem que se purificar mais. Se a gente tem mais tempo de contato com Ele, a gente tem que ser mais transformado, mais moldado. Esse processo não acaba, ele não para. Aí, depois daqui, eu me purifiquei. Aí eu posso entrar no santo lugar. Aí eu já tenho santo lugar dentro da tenda. O que fala para vocês? Todo mundo entra dentro da sua casa? Qualquer pessoa que está passando na rua? Não, né? Então assim, quando a gente entra dentro da tenda, aqui já é local de só entra quem tem intimidade. Você já tem que ter uma intimidade com Deus. E a primeira coisa ali, a luz, né, que ilumina. Aí o candelabro representa o Espírito Santo, né? Eu aceitei Jesus, estou me purificando. Quem é que vai me convencer do pecado e da justiça? Quem é que vai falar comigo, que vai me mostrar o que está errado, que vai me dar entendimento, né, das coisas, vai me transformar? O meu amigo tem que ser aqui o Espírito Santo. Ele era a única luz. Se tivesse aqui dentro da tenda tudo fechado, ia ser tudo escuro. A luz que ilumina a sua vida não é o que o mundo fala, não é o que a internet fala, não é o que o vizinho fala, não é o que o amigo fala, é o que o Espírito Santo fala para você. E eu comecei falando aqui de oração, né, de intimidade com Deus. Eu não sei, você já ouviu, o Espírito Santo já falou com você? Porque se o Espírito Santo ainda não falou com você, você precisa de mais intimidade. Que quem tem intimidade com Ele, ouve a voz dEle. E se você não tem, se você não ouve, você precisa desejar isso. Quando eu vinha aqui para Sara, eu tinha muitos anos de cristã. Mas eu era de uma igreja muito tradicional. E eu não tinha, né, da Bíblia, conhecia de Deus, mas não tinha esse contato com o Espírito Santo. Não tinha tido sentido alguma coisa gostosa, mas assim, de ouvir a voz de Deus. Não. E quando eu vi as pessoas falando, que ouvia a voz de Deus, compartilhando experiências, eu falei, eu quero isso. Não, eu também quero ouvir. Né? Quando eu fiz essa oração que eu falei para Deus que eu queria, né, parar de errar, de bater a cabeça, né, de algumas situações, eu falei, Deus, o Senhor falava com Moisés, eu quero ouvir a sua voz também. E eu orei muito, demorei muito para ser batizada no Espírito Santo, foi uma luta, mas glória a Deus. Então assim, você precisa desejar ouvir a voz de Deus, porque uma conversa, a oração é uma conversa. Você fala com Deus, mas você também tem que aprender a ouvir de Deus. E se Deus não está falando, se o Espírito Santo não está falando com você, você não está falando direito, você não está dando tempo para ele ouvir. Você precisa pedir, você precisa de aclamar, né? Às vezes vai ser algo, né? Deus vai colocar no teu coração, vai te dar uma direção. O louvor é um ambiente maravilhoso, geralmente, viu? Aproveitem, quando o pastor vai ministrando, a pastora, entra naquela onda, naquele movimento. O Espírito Santo tem hora que ele vem como se fosse uma onda, a gente tem que entrar debaixo, né? Conforme o pastor vai falando os comandos, a gente vai
fluindo com Ele. Então, o Espírito Santo está me iluminando, conduzindo a minha vida. O candelabro representa Ele. E aí, do lado, eu tenho a mesa dos pães. Aqui tinham 12 pães que representavam as 12 tribos, que representa também comunhão. Jesus é o pão da vida. Representa também a palavra. Eu tenho o Espírito Santo, eu estou me lavando. O que eu preciso para saber mais de Deus? Outro caminho para ouvir a voz de Deus. Eu preciso ler a palavra. Eu preciso ter comunhão com a palavra. Conhecer ali, conhecendo a palavra, eu também vou conhecer do caráter de Deus, de quem Deus é, do que Deus tem para mim, né? E Deus tem diversas promessas. Mas quando você começa a ler, você pede a direção do Espírito Santo, Ele te ilumina para você ler a palavra. Aí tem alguns versículos, umas palavras que estão lá, que elas vão se tornar suas. Elas vão agir na sua vida. Aí aquela palavra, aquele versículo, vai vir para você. Estou lembrando aqui já do Jeremias 29:11. Jeremias 29 é o meu versículo. Pelo menos durante muito tempo foi, e ainda tenho um carinho especial por ele. Quando eu estava lá triste, depressiva, não sei o que, eu fui tendo um encontro com Deus, e eu li aquele versículo: sou eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, esperança e um futuro. Aí aquele versículo falou comigo, ele mexeu comigo. Quando você começar a ler a palavra, e você está buscando, você está orando o Espírito Santo, na palavra Deus vai te dar direções, vai te dar força, vai dar fé, vai dar tudo o que você precisa. Então aqui, eu tenho a direção, né? Estou iluminada pelo Espírito Santo, estou com comunhão com a palavra. Aí aqui a gente tem o altar de incenso. O altar de incenso representa o louvor dos santos, a adoração. Se eu conheço, eu estou ali em contato com o Espírito Santo, conheço a palavra, aí eu vou adorar esse Deus maravilhoso, que entregou Jesus na cruz, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, que tem todo o poder na terra e no céu, né? Aquele que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Aí aqui eu tenho, né? Você entra no louvor, na adoração, para aquele que é fiel, que é santo, que é justo, que é puro. Então aqui tinha o incenso, né, subindo, como as orações, fala que as nossas orações sobem como incenso suave, né? Então, enquanto eu estou aqui orando, adorando, eu estou buscando, eu estou tendo comunhão e estou recebendo de quem Deus é, estou recebendo revelação de quem Deus é para mim. Aí aqui vai ter o véu que separava só o sumo sacerdote, entrava aqui. Porque aqui estava a presença de Deus. E uma vez por ano, aqui, né, em cima dessa arca que ele vinha espiar os pecados do povo. E essa presença que tem histórias na Bíblia de pessoas que tocaram impuras, né, e morreram, quando foram transportar em cima de carro de bois, porque tinha todo de como tinha que ser feito com a presença de Deus, né, porque ela é pura, ela é santa, né, totalmente diferente de nós. Só que essa separação não existe mais. Está vendo aquela cruz? Quando Jesus morreu naquela cruz, essa cortina grossa, esse véu que separava, rasgou de alto a baixo. Isso aqui não tem mais. Agora, que ela era chamada também Arca do Testemunho, né? Pelas coisas que tinham aqui dentro. Agora, o tabernáculo somos nós, o tabernáculo sou eu, o tabernáculo é você. Tudo isso aqui está dentro de você. Eu tenho o sangue de Jesus sobre a minha vida, né? Eu vou me purificar, me lavar todos os dias. O Espírito Santo está comigo. A palavra, o poder, não a palavra física, mas aquilo que eu comi, o bispo falou um tempo atrás, né, de comer da palavra, o que eu me alimentei da palavra, o que trouxe verdade e transformação para mim, está comigo. Eu posso não ter Bíblia, posso estar num lugar aí que a Bíblia é proibida. Eu não vou esquecer Jeremias 29:11. Ele está aqui e está aqui. Eu não esqueço. Então, e o louvor, a adoração, a comunhão, quem Deus é para você. E a gente tem acesso até à presença de Deus. A Shekinah, a glória de Deus. Não tem mais separação. Não tem mais véu.
Jesus pagou o preço. Então, assim, o nosso caminho, né, o que ele explica do caminho de oração, tem que ser esse caminho. Você tem que começar sempre a tua oração, uma oração poderosa, lembrando do sangue, agradecendo Jesus por tudo que ele fez, depois pedindo para Deus, né, para ele te purificar, depois pedindo para o Espírito Santo, me renova, vem me conduzir, né, e depois também pedindo, me dá conhecimento, me ajuda a entender a sua palavra, que ela seja vida em mim, né, e depois vai adorando, né, e a ideia, né, a gente vai ter aqui na sexta-feira todas essas experiências, a gente vai terminar as peças, tem algumas peças que a gente ainda vai receber, a gente vai arrumar os detalhes, vai ficar bem bonito, né, a gente vai ter aqui colocadas, vão ter os líderes orando, vai ter unção sobre cada uma delas, só que você precisa desejar essa unção. A gente pode orar, a pastora pode orar pela gente, uma coisa específica, até declarando uma cura, a gente pode receber essa cura, mas isso aqui, todo esse poder que Deus tem para agir na minha vida, na sua vida, só você pode orar e pedir isso para Deus, só você pode viver isso aqui, ninguém pode fazer por você. Então aqui, para encerrar, a sugestão aqui, a gente fazer uma fila e fazer essa oração, esse percurso de oração juntos, com fé, com desejo, com vontade, clamando, né, para receber. Se você ainda não ouviu a voz de Deus, para ouvir a voz de Deus. Se você ainda se sente pecador, renovando, pedindo o pecado. Se você vê que está errando muito ainda, pedindo para ser transformado. Se você ainda não entende a Bíblia, mas assim, que você ore todo esse percurso. Mas você entenda que Jesus já entregou tudo por você. Que Deus quer isso para você. Deus quer plenitude para cada um de nós. Mas a barreira é nossa. Nós somos a barreira, a tampa, para o que Deus ainda não fez na nossa vida. Então vamos, vocês aceitam esse desafio? Eu lembrei da frase, eu vou desafiar vocês a terem essa vida de oração, de comunhão. E eu gostaria que a pastora... Continua aqui. A gente vai se preparar para esse percurso, mas eu quero esperar só um pouquinho. A Giza falou aqui sobre os holocaustos, né? Que eram entregues todos os dias. E que era uma preparação para a morte de Jesus. E a hora que você falou isso, o que veio na minha mente era assim... Lógico que Deus não esquece, tá? Mas entenda o que eu quero falar. Todos os dias, Deus era lembrado que ia chegar o momento dele entregar o seu único filho, para que não existisse mais esse sacrifício. Jesus foi o sacrifício. E a palavra de Deus fala que nós precisamos ter mãos limpas e coração puro para entrar na presença do Senhor. Coração puro fala de arrependimento. Quando você consegue sacrificar, quando você consegue entregar, renunciar. Mãos limpas, purificação, santidade. Porque sem santidade, ninguém verá ao Senhor, a Deus. Então, só depois, né, desse processo, para você entrar no espaço que é o espaço de comunhão, que é onde vem a luz que ilumina um ambiente, é onde você é chamado à mesa para comunhão, é onde você queima o seu incenso, a sua oração vai subir depois desse processo, né? Tudo isso a Giza explicou, para que você entre no Santo dos Santos.
A cortina não existe mais, não é mais uma vez por ano só o sumo sacerdote. Como a Giza falou, o tabernáculo somos nós. Porque nós somos templo, morada do Espírito Santo. Você tem livre acesso à presença de Deus. E para fazer esse percurso, nós vamos aproveitar esse momento para que você também faça a sua oferta. O altar do holocausto foi onde Deus deu a melhor oferta por nós. Ele entregou o seu único filho. E eu quero que você prepare agora a sua oferta de gratidão. Você vai aqui, nós vamos fazer uma fila aqui, né, Giz? É isso, né? E nós vamos passar por cada elemento. Então, ao passar por aqui, não faça de forma trivial, outra palavra aí. Superficial. Não pode ser religioso, não pode, tem que ser do coração. Religiosidade, perfeito. Não faça por fazer. Entenda. Toque nas peças. Gente, isso aqui não te traz sorte. Não é nada disso. Não é nada disso. Tocar nisso aqui não vai te trazer sorte. Mas é um ato de fé. Então você vai, ao tocar aqui, você vai entregar a sua oferta e você vai, de repente, lembrar de um pecado que ainda não foi confessado. Confesse. Sabe, é no seu tempo. Senhor, eu confesso meu pecado, eu me arrependo. Eu entrego meu coração a Ti. Eu quero ter um coração puro, Senhor. Aí você vem aqui para a bacia. Né? Faça aqui como se você realmente estivesse lavando as suas mãos. Fala, Senhor, eu lavo as minhas mãos. Eu quero ser santificado. Que a sua água venha me limpar, venha me purificar. Porque eu quero ter comunhão com o Senhor. Eu quero desfrutar da tua luz que ilumina todos os quartinhos escuros do meu coração. Quem fez revisão de vida sabe o que é isso, né? Que eu falo muito quartinho escuro. Que ilumina, que traz a sua presença para dentro de mim. Senhor, eu quero participar da sua mesa, ter comunhão com o Senhor todos os dias. Aquilo que a Giza falou, né? A gente consegue conversar bastante quando a gente tem relacionamento. Aí não falta assunto. A gente passa a madrugada conversando sobre vários assuntos. E talvez você esteja pensando assim, mas com meu amigo eu falo besteira, eu falo um monte de assunto nada a ver. Você pode fazer isso com Deus. Você pode contar algo engraçado para Deus. Você pode ter esse relacionamento. Aqui você vai queimar o seu incenso, fazer as suas orações. E você vai visualizar, é tão importante isso. Não sei se você já fez, eu sou muito visual, muito visual, assim. Né? Então, tudo que eu falo, eu crio uma imagem na minha mente. Alguém mais é assim? É até ruim, tem hora, né, Valentino? Tem hora que as pessoas vão falar alguma coisa, eu falo, não fala, porque senão eu vou imaginar. Eu corto. Não, não quero pecar, não. Cuida da minha mente aqui, pelo amor de Deus. Né? Então, faça aqui o seu pedido, a sua oração ao Senhor mesmo. E imagine essa oração subindo como um incenso de aroma agradável, né, nas narinas do Senhor, e Ele aceitando a sua oração. E aqui, Paizinho querido, eu te peço que, ao passarem nesse ambiente, Pai, que eles possam ser impactados com a sua presença. Pai, eu peço que o Senhor nos dê essa experiência nessa noite.
Em nome de Jesus, que você venha preparado para receber algo novo do Senhor no seu coração. Amém. Volto a falar o que a Giza já falou algumas vezes. Isso aqui é só uma experiência, só uma abertura do que Deus tem para fazer na sua vida na sexta-feira, às 9h30 da manhã, aqui na igreja, com palavras do Bispo Robson, né? Eu não sei quem mais vai ministrar, acho que Bispa Lúcia, enfim. Então faça fila, por favor, pode vir. Uma coisa que eu lembrei enquanto a pastora falava, que todo esse percurso a gente vai falando sobre essas coisas, sobre o sacrifício de Jesus, sobre se limpar. E aí ele falava que aí os pedidos pessoais, só lá depois que ele passava todo esse percurso aqui na arca, aí depois que ele foi, adorou a Deus, né, fez todo esse processo, aí ali na arca, a hora que chegava lá, depois ele ia fazer o pedido, e por ordem de prioridade, começava pela família, pela esposa, né, pelos filhos, e aí pela igreja, por outras coisas, né, e depois outros pedidos pessoais. Amém. Vou... A Giza vai estar aqui ajudando a orar, isso. Já ungi minha mão, vou ungir vocês aqui. Já melequei aqui, mas fica por aqui. Se precisar, você segura o microfone. Gi, podia colocar uma música aí da presença de Deus, né? Do Espírito Santo. Ah, é aquela, gente. Eu acho que ela já achou alguma coisa. Achou, Gi? Não, do Espírito Santo. Uma música que fale sobre o Espírito Santo, sobre a presença de Deus. Naquela da Laura Soqueles, gente. Não, da Laura Soqueles eu quero. Isso, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, enfim. Obrigada, viu, gente? É que eu estava com algo em mente. Então, o cesto de dízimo oferta está aqui dentro, você vai colocar aqui. Ah, eu só posso ir se eu tiver oferta? Óbvio que não. Né? Por favor. Essa experiência é para todo mundo. Você vai ofertar a sua vida. Amém? Amém, então. Édio, deixa só a luz número 1 acesa, apaga o resto. Isso, pode apagar, deixa só a luz número 1 acesa, por favor. Vai orando, vamos criar esse ambiente, né, de oração mesmo, de presença de Deus. Aí do fundo pode também. Vai orando, vai orando. Senhor, nós queremos ter essa experiência com o Senhor, Pai. Oh, Deus, eu posso sentir já a sua presença muito